Bem-vindos a mais uma videoaula no Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como criar o seu memorial descritivo de acordo com a terceira edição. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que nós temos o nosso perímetro. Todos os pontos deles estão com altimetria e o meu perímetro está fechado. Então, tendo as informações de altimetria e o perímetro, nós vamos vir em GeoIncra terceira edição, memorial. Eu vou configurar as georreferências de acordo com o nosso levantamento. Então, quais são as georreferências? UTM, Sirgas, Sul-Oeste e 45, porque aqui na nossa região é o meridiano 45. O meridiano você vai configurar conforme o seu levantamento, conforme a propriedade. E sempre habilitar a Lei 10.267, por quê? Para os cálculos ficarem de acordo com a norma. Então, aqui ele já vai configurar 2 casas na UTM, 2 casas na distância, 2 casas no sigma e na altitude, 3 casas na latitude e longitude. Então, aqui ele já vai padronizar as casas decimais. Então, aqui eu vou clicar no OK. E aqui agora eu vou acompanhar o que a linha de comando está pedindo para eu fazer. Então, ó, selecione uma polilinha próxima ao vértice início. O vértice início é o vértice mais ao norte. Então, vou selecionar a polilinha próximo ao início, que é o mais ao norte. Posso dar zoom, pan, tá certo? Ó, selecionei a polilinha. Aqui agora, aplicar casas decimais conforme a terceira edição. Aqui ele está perguntando como configurar para já deixar padrão. Então, aqui ele vai configurar as casas decimais de acordo com a terceira edição. Como eu falei, ele vai deixar 2 na UTM, 3 na latitude e longitude. Então, ele quer que essas informações estejam na polilinha, nos pontos e, se tivesse simbologia, também nos símbolos. E aqui ele pergunta para vocês quantas casas decimais você quer no azimuth. Por quê? Conforme o CGF, ele só dá as informações de grau e minuto. Mas vocês podem conseguir só grau, grau em minuto segundo e assim por diante. No nosso caso, nós vamos deixar padrão conforme a terceira edição, que é grau em minuto. E aqui também tem como vocês configurarem as casas decimais da distância. Para padrão CGF é 2 casas, mas se vocês precisarem aumentar, tem como por aqui fazer essa adequação. E agora, clico no OK. Cliquei no OK. Ele já perguntou qual que é o vértice de início, que é o vértice mais ao norte, ok? E o sentido, pessoal, sempre horário. Se por um acaso, sem querer, você colocar no sentido anti-horário, ele já fala, de acordo com o manual do CGF, o preenchimento da aba perímetro, a sequência do preenchimento deve ser no sentido horário. Então, aqui, ó, clico no OK e ele já informa para vocês o sentido horário. Então, é importante sempre trabalhar no sentido horário, tá certo? Então, aqui no Métrica Topo, para a aba GeoIncra terceira edição, toda a ferramenta do memorial descritivo vai ser no sentido horário. Então, confirma o sentido obtido? Sim. E aqui já aparece a janela com as informações do memorial descritivo. O primeiro passo é a definição dos vértices, porque eles estão 1 para 2, 2 para 3. Está convencional e conforme o INCRA a gente tem que colocar os tipos de vértice M, P e V. Para isso, vamos vir aqui em nomear terceira edição. Eu vou nomear os vértices de acordo com o meu perímetro. Então, aqui, olha, nós temos uma cerca. Então, aqui é uma propriedade. Então, implantamos marco, marco. Aqui é uma estrada, e aqui, como não tem nenhum ponto no meio, ele vai ter um M aqui no início e um M no final. E aqui é uma outra cerca, que é outra propriedade. E aqui é um rio. Então, aqui vai ser vértice tipo P. M, M e aqui P. Então, nós vamos configurar a numeração dos vértices de acordo com as informações do perímetro. Então, aqui, ó, renomear terceira edição. Eu vou colocar o código do profissional. A ação aqui, eu vou incrementar. Incrementar, aumenta. 1, 2, 3, 4. Decrementar, diminui. 4, 3, 2, 1. A quantidade de zeros para a configuração da máscara, ó, eu vou colocar aqui 4, ó.
Mas de acordo com a norma, você pode deixar com 1, com 2 e assim por diante, tá certo? O mais usual é 4, porque ele vem conforme as informações da segunda e da primeira edição. Então, vários profissionais trabalham com 4 casas. E aqui eu vou definir as informações de acordo com o perímetro, lembrando sempre que os vértices não podem ser duplicados. Então, aqui eu vou colocar conforme a sequência do trabalho. Então, esse vértice aqui, conforme a sequência, ele vai ser o 0, 8, 5, 5. Ele é um tipo M, maiúsculo. Então, o próximo vai ser o 56. E assim ele vai numerando, ó, 57, 58. Terminei meus vértices tipo M. Agora vou para o vértice tipo P. Então, aqui agora vai ser o 22, 53, tipo P. Então, é muito importante que vocês guardem a numeração, façam um relatório, armazenando todos esses dados. E aqui agora eu vou com a setinha para baixo do teclado, ou então dando Enter, e ele já vai criando, ó, numerando os demais. E aqui tem a quantidade certa de vértices do seu perímetro. Se tiver faltando algum, volta e verifica a sua planilha, que ela tem a quantidade correta de vértices. Aqui eu posso salvar essa numeração, criar um backup dessa numeração. Posteriormente, se tiver muitos vértices, eu posso continuar o processo, ou então eu posso clicar no OK e a numeração já veio aqui na coluna D e para. Agora eu já posso inserir essa numeração lá nos vértices do meu perímetro. Então, se eu vir aqui, ó, pontos e símbolos, eu já posso inserir essas informações aqui no meu perímetro do imóvel, de acordo com o que a gente acabou de numerar. Incluir símbolos, modo INCRA, o atributo nome habilitado, porque descrição, coordenadas, altitude não tem necessidade de aparecer na planta, somente o nome do vértice, de acordo com o que a gente acabou de numerar. Aqui eu vou definir a escala, então aqui no nosso caso vai ser a escala de 1 para 1000. A plotagem aqui é uma regra, sempre 2, independente do tamanho, porque o M ele é o tamanho 2,5, o P e o V é tamanho 2, então se informar 2 aqui, ele já insere o M com 2,5. O azimuth 90 para criar tudo reto. E o layer, ele já vai criar, no nosso caso, 2 layers, um para o M e outro para o P, para já deixar diferenciado essas informações do nosso perímetro. E aqui agora é só clicar no OK. Clicou no OK, ele já está numerando todos os vértices. Terminou de numerar, já voltou aqui na ferramenta do memorial descritivo. Aqui agora, eu tenho que formar os tipos de divisa. Então, aqui, como eu falei para vocês, do 85 ó, para o 86, o tipo de divisa é a cerca. Então, aqui, quando eu clico aqui no tipo de divisa, ele aparece uma setinha, uma lista de tipos de divisa, que no nosso caso vai ser cerca. Então, você pode acrescentar também na mão outros modelos, outros tipos, mas aqui já tem o padrão conforme o manual de limites e confrontações. O próximo, ó, do 86 ao 87, o tipo de divisa vai ser estrada. Então, ó, do 86 para o 87, aqui o tipo de divisa é estrada. Agora, o próximo, o tipo de divisa vai ser a cerca, que é o outro confrontante desse lado. Se precisar mudar, olha, pode apagar a qualquer momento, tá ok? E agora, do 858 ao inicial, é o rio. Então, aqui, ó, como vai ser o rio, e ele vai até o final, não precisa colocar rio, rio, rio. Só vai colocar onde muda, porque aqui em cima mudou em todos, mas aqui embaixo ele vai ter um rio do 858 até o inicial. Então, só colocar aqui no início, ele já vai preservar todos os outros como rio, tá ok? Então, definir o tipo de divisa, agora eu vou definir os confrontantes. Então, o confrontante eu posso digitar aqui na frente as informações dele, mas para gerar os documentos, como assinaturas, cartas de anuência e a documentação,
é necessário o preenchimento do banco de dados. Então, aqui, pessoal, para a configuração do banco de dados do confrontante, eu posso vir aqui, ó, no imóvel. E aqui em imóvel, eu posso selecionar. Vamos supor que já está cadastrado, eu seleciono. Ou, se não está cadastrado, eu posso acrescentar nesse momento. Então, vamos supor que tem um confrontante novo que eu ainda não inseri no banco de dados. Eu posso vir aqui inserir e preencher todas as informações desse confrontante. No nosso caso, vamos supor que está preenchido, que é os dados da Fazenda Sul Bonito. Então, eu seleciono Fazenda Sul Bonito. E aqui eu tenho, ó, imóvel, endereço, bairro. Então, como eu quero inserir as informações no memorial, eu deixo habilitado somente o que eu quero apresentar no memorial. O que eu quero apresentar? O imóvel, endereço, bairro, cidade, não precisa. INCRA, sim. Isso tudo aqui vai depender do registro imóvel. Se o registro imóvel pedir, você vem aqui e seleciona a informação necessária. Aqui, matrícula e transcrições, a mesma coisa. Então, vamos supor que o cartório peça a matrícula, o número, folha, livro, comarca e assim por diante. Você pode vir aqui e selecionar tudo. A hora que for gerar os documentos, já vai sair todas as informações desse confrontante. Aqui é a mesma coisa para o proprietário. Então, eu posso selecionar o proprietário. No memorial não precisa sair nacionalidade, profissão, endereço. Então, só vou deixar o nome do proprietário e o nome do cônjuge. O restante eu desabilito. Então, aqui já está selecionado o meu confrontante. Já deixei habilitado todas as informações necessárias para ser apresentadas no memorial. E agora é só confirmar. Clico em confirmar, ele vai aparecer as informações que vão ser descritas no memorial descritivo. Se por um acaso precisar de alguma alteração, ou se não for esse o confrontante, você pode voltar e configurar tudo novamente. Então, aqui você consegue fazer toda essa edição. Aqui também, se você precisar apagar alguma informação, você consegue. É como se fosse um bloco de notas. Então, aqui eu vou confirmar com sim. E já veio os dados da Fazenda Sul Bonito. Aqui, como eu falei para vocês, vamos supor que eu não vou gerar documentos. Eu posso digitar aqui. Vamos supor que aqui vai ser a Estrada Municipal UP 020, que é a mais próxima. Aqui vamos supor que eu quero preencher o banco de dados do confrontante. Vamos supor que eu quero gerar as anuências somente das propriedades. Então, aqui eu posso vir aqui, olha, no imóvel. E sempre a última configuração já fica preservada, tá certo? Vamos supor que é o sítio Planalto. Então, aqui eu posso vir aqui, ó, sítio Planalto. Confirmo. Trouxe todas as informações do sítio Planalto. Confirmo com sim. Já está aqui. E aqui, quando tem dois proprietários, ele pergunta qual que vai ser o representante. Vamos supor, na carta de anuência, quem vai assinar pelos outros proprietários. Vamos supor que o Euclides, eu quero que seja o proprietário representante do condomínio. Então, posso selecionar ele. Ou então o Prestes. Então, você vai selecionar aqui qual que você deseja e qual você tem mais contato para assinar todos os documentos. Ele já tem procuração de todos os outros proprietários. Ok. Então, aqui agora, vou colocar os dados do Rio. Vamos supor que eu não vou fazer banco de dados para a geração dos documentos do Rio. Então, aqui eu vou colocar Rio Ferreira. Preenchi todas as informações. O que eu posso fazer? Salvar essas informações. Porque vamos supor que eu vou gerar uma planilha do CIGEF, eu posso gerar um memorial tabular, descritivo, eu posso gerar outros documentos aqui no memorial. Então, é sempre interessante salvar essas informações. Vamos supor que eu não terminei, eu posso voltar a qualquer momento, ó, abrir essas informações e continuar o meu trabalho. Então, aqui eu já salvei as informações do memorial digitado. Então, aqui, olha, já está tudo salvo e já está tudo inserido. Aqui no Métrica Topo, para a parte de certificação no INCRA, nós temos dois tipos de modelos de memorial. Nós temos em descritivo e também tabular. Antes de gerar os memoriais, é importante que você esteja com um banco de dados da propriedade já definido. Vamos supor que eu não estou com um banco de dados definido,
mas ele já está no meu banco de dados, as informações cadastradas, eu posso vir aqui, ó, escolha um imóvel. E aqui eu posso vincular as informações do banco de dados. Quem tiver dúvida no banco de dados, nós temos uma videoaula específica sobre banco de dados, sobre toda essa parte de criação, edição do banco de dados, tá certo? Então, aqui eu vou vincular os dados do meu cliente, ele já está selecionado aqui, já está cadastrado. Como só tem um serviço, ó, ele já deixou selecionado. Posso também utilizar o pesquisa. Aqui imóvel, o imóvel é o sítio Ferreira. E aqui os dados do profissional, do responsável técnico. Então, aqui é sempre bom dar uma validada em todas as informações. E agora, aqui, como tem esse banco de dados, tem 2 proprietários também, eu posso escolher qual que vai ser o proprietário responsável. No nosso caso, vai ser o Carlos Macedo. Ok. Então, aqui os dados do Carlos Macedo. E aqui todas as informações, ó. Sim. E aqui já tá, ó, imóvel, ok. Então, aqui, ó, todas as informações já estão aqui no banco de dados. E agora eu vou determinar qual o memorial que eu desejo gerar. Então, para isso, nós temos aqui, ó, os 3 pontinhos. Então, aqui nos 3 pontinhos, você pode escolher o modelo. No Métrica Topo, tem mais de 30 modelos já definidos. Mas para a terceira edição, é importante que você venha aqui, olha, memorial descritivo, ó, INCRA, terceira edição. Então, aqui, olha, tem formato retrato, paisagem e também tem formato tabular. Então, aqui em tabular, ele tem paisagem e retrato, tá certo? Então, você escolhe. E aqui também tem formato descritivo. Então, vamos supor que eu quero gerar em formato descritivo. Ó. Eu seleciono o descritivo, clico em abrir. Aqui, olha, já escolhi o modelo descritivo. Ó. Depois eu vou mostrar para vocês o modelo em tabular. Então, ó, descritivo, já está todas as informações aqui. Ok. Cliquei no OK. Aqui é um aviso falando que as informações do memorial vão ficar salvas na polilinha e também no arquivo externo para futuras edições. Então, é só clicar no OK e vou criar um memorial. Então, eu clico em Sim. Aqui ele já está gerando o memorial em formato descritivo. Então, aqui ele já gerou o memorial descritivo, olha, com as informações aqui do proprietário, qualificando o proprietário, as informações de todo o perímetro do imóvel. Então, aqui você pode, ó, ver que está todas as informações de acordo com o banco de dados e de acordo com o nosso perímetro. Então, esse é o modelo descritivo. Eu posso salvar esse memorial. Todos os memoriais é salvo em doc, no Word. Então, aqui eu posso colocar memorial, ó, memorial descritivo. Salvar. Então, aqui ele já salvou o memorial descritivo. Agora, vamos gerar um modelo em formato tabular. Então, como está gerado o memorial, e ele está salvo os dados aqui na polilinha. Então, aqui eu vou vir no memorial novamente, UTM, SIRGA, SOS 45 e a lei. Ok. E vou selecionar a nossa polilinha. Como já tem o memorial preenchido, ele está aparecendo aqui. A polilinha selecionada já possui memorial preenchido. Deseja editá-lo? Sim. Olha, voltou onde nós estávamos. Agora eu vou gerar um modelo tabular. Daí vocês podem ver qual que vocês desejam trabalhar. Se é o descritivo ou então o tabular. Então, ao selecionar o modelo em formato tabular, aqui vai ser o paisagem, para ficar idêntico ao CGF. Abrir e OK. OK novamente, para salvar as informações editadas. Sim. E agora ele está gerando no formato tabular. Então, aqui todas as informações, qualificação do proprietário, da propriedade. E aqui todas as informações, descrição da parcela, vértices e assim por diante. O memorial também é salvo no Word, então eu posso salvar. Então, esse aqui vai ser o memorial tabular. Salvo. Posso fechar.
Se precisar de fazer qualquer edição, posso abrir no Word, editar todas as informações apresentadas no memorial aqui do Métrica Topo, pessoal. E estamos encerrando mais uma videoaula do Métrica Topo. Até a próxima!